Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o advogado Felipe Cortez, que atua na área eleitoral. E com ele vamos tratar do assunto sobre regras, novas regras para as eleições de 2020, seja para prefeitos e também vereadores. Seja bem-vindo, doutor Felipe, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado a todos os telespectadores. Estamos à disposição. Estamos aqui direto do plenário da OAB para conversar sobre esse tema com o doutor Felipe Cortez. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente, inicialmente, um panorama geral das principais alterações do que vai estar valendo, vigorando, para prefeito e vereador no próximo ano. Veja bem, Robson, de todas as mudanças que ocorreram, eu posso destacar algumas e que serão temas abordados no seminário que vai ocorrer aqui nesse plenário no próximo sábado, organizado pelo Instituto Novo Eleitoral. Veja só, o primeiro ponto que eu destaco e que eu acho que vai ser o grande teste para as eleições futuras é o fato de não existir mais coligações proporcionais, ou seja, para vereador não vai ter mais coligação. Para vereador não vai ter mais coligação. Então, os partidos, eles terão que se unir em nominatas fortes para que aqueles candidatos que estejam na nominata do partido alcance o quociente eleitoral o maior número de vezes, porque cada vez que você alcança uma vez o quociente eleitoral, você tem direito a uma vaga. Por exemplo, se o quociente eleitoral no município for de 500 votos e um partido tiver 1.000 votos, ele vai alcançar duas vagas de vereador. Então, a primeira coisa que os partidos têm que pensar quando for montar suas nominatas é o cálculo do quociente eleitoral e uma nominata forte. Por quê? Ou seja, uma relação de candidatos que tem um potencial eleitoral, porque de repente você pode ser muito bem votado, mas se seu partido não atingir a cota necessária para você gerar uma vaga para aquele partido, você vai ficar de fora da eleição. Ou então, dependendo das sobras. Dependendo das sobras. Aí, veja só, é preciso respeitar ainda, quando o partido for montar a nominata, ele tem que se lembrar que vai ter que reservar um percentual de 30% das vagas para um dos sexos. Ou sabe, muitas vezes, não, tem uns 30% de mulher, não é assim a regra é 30% para um dos sexos. Se você tiver 70% de candidaturas femininas, você vai ter que ter 30% de candidaturas masculinas. Geralmente você tem 70% de candidaturas masculinas e 30% de candidaturas femininas. Lembrando que as candidaturas femininas precisam também ser candidaturas verdadeiras. Para evitar aquela história como aconteceu, né? O TSE agora cassou quase que uma Câmara inteira de vereadores do PSL, né? Porque do partido de Bolsonaro, as mulheres, como é o caso das candidaturas laranja que está se observando no PSL, né? Exatamente. As mulheres precisam se candidatar e fazer campanha e ter voto. E não apenas compor a nominata para receber o dinheiro do fundo eleitoral e devolve o dinheiro para o dono do partido, né? E então você vê que é uma candidatura mentirosa. Isso é uma circunstância muito grave, não é um privilégio do PSL. Muitos partidos agem desse jeito e a Justiça Eleitoral acendeu a luz vermelha para dizer: estou de olho. Então, se eu não me engano, numa Câmara foram 6 vereadores cassados. Numa cidade do Piauí. No Piauí. Numa cidade do Piauí, porque as mulheres se candidataram e não tiveram voto algum. Não tiveram voto algum. Ficou provado que elas foram candidatas apenas para preencher o percentual que a lei obriga. Na verdade, realmente, a legislação diz que se você não preencher essas vagas com o sexo determinado, todo o DRAP, que é o Sistema de Registro das Candidaturas Proporcionais, ele não é registrado. Então é obrigatório. É obrigatório. Mas se tiver mulheres que não querem ser candidatas, ou homens, por isso exemplo. que acontece essas coisas. A gente tem que sair no interior pegando mulher no laço para ser candidata, porque muitas vezes não aparece o percentual de 30%. E aí, se você não preencher a candidatura com os 30%, toda a chapa
ela é dissolvida. Então, é preciso que se tenha essas pessoas candidatas, mas quem se dispõe a preencher a vaga, faça campanha e tenha voto. E prove que fez campanha. Advogado Felipe Cortez, e o que é que vai acontecer? Quem está em casa nos acompanhando deve estar pensando sobre isso. E o que é que vai acontecer com aqueles partidos que não atingirem, digamos, a votação necessária? Se não atingir o coeficiente, não elege ninguém. Mas fora disso, tem alguma outra consequência? Existe válido para essa eleição a história da cláusula de barreira, ou seja, se o partido não atingir o número de eleitores no Brasil inteiro, ele não recebe fundo partidário? A divisão do fundo partidário, ela já está feita pela eleição, ela não se mede pela eleição municipal. Se mede pela eleição de deputado federal. Pela eleição de deputado federal. Então isso aí já está, os partidos que vão receber fundo partidário, isso já está tudo organizado. Isso vai valer para a próxima eleição. Vai valer para a próxima eleição. Agora, de 2022. Sobre esse ponto aí do fundo partidário, é muito importante também que as pessoas que estão filiadas, que ainda podem se filiar, porque hoje você pode se filiar até 6 meses antes da eleição para poder concorrer, escolham partidos que possam e que estejam aptos a receber os recursos da campanha. Digo isso porque o fundo partidário, todos viram na televisão, um fundo bilionário, e que praticamente os partidos vão poder custear as campanhas dos prefeitos, as campanhas dos vereadores, ainda mais porque o TSE estabelece limites máximos de gasto para os municípios. Então, os diretórios municipais, eles precisam estar organizados, com a sua prestação de contas aprovada, com a possibilidade de receber esses recursos dos diretórios estaduais e do Diretório Nacional para poder financiar essas campanhas. Então, é muito importante que se escolha um partido que esteja minimamente organizado e que possa dar para o candidato, para o filiado, essa segurança. Durante muito tempo nós sabíamos já da importância no processo eleitoral de você ter um bom advogado para você cuidar bem do registro de sua candidatura até o final da parte burocrática. Mas, muitas vezes de alguém que trabalha a sua comunicação, que é fundamental, mas hoje me parece que há também um outro profissional que é muito necessário nessas campanhas eleitorais. Me parece que é o caso dos contadores. E digo mais, Robson, digo mais a você. É essencial que se tenha um bom contador. Porque as pessoas têm que ter a consciência de que elas vão agora receber recursos públicos, que é o financiamento de campanha, não recebe mais dinheiro de empresas, recebe dinheiro de pessoas físicas e de recursos públicos. E aquela parte do recurso público que for glosada na prestação de contas, o candidato vai ser condenado à devolução. Nós temos hoje aqui no TRE diversas prestações de contas com sugestão já da eleição estadual passada de devolução de recursos públicos. Está faltando o tribunal julgar essas prestações de contas e efetivamente condenar quem usou recursos públicos na campanha indevidamente. E isso deve acontecer em breve. As prestações de contas estão caminhando, o tribunal certamente irá pautar isso dentro em breve, mas isso é uma repercussão muito importante. Por quê? Porque o uso do recurso público na campanha, o mau uso desse dinheiro, ele vai ensejar as penas da improbidade administrativa, do peculato, que é o desvio de dinheiro público em proveito próprio ou alheio. Então as pessoas têm que estar muito bem assessoradas para essa campanha. Estamos conversando com o Dr. Felipe Cortez, advogado que atua na área eleitoral. Dr. Felipe, um outro assunto que tem sido o assunto do momento é a possibilidade de criação de um novo partido. O presidente rompeu com o próprio partido e está tentando criar um partido novo. Houve decisão do Tribunal Superior Eleitoral que abre espaço para coleta digital de assinaturas para se tentar fundar o partido. E aí eu lhe pergunto, o que é que há de possibilidade concreta para realmente se efetivar o partido? É um caminho fácil ou é um caminho longo do ponto de vista operacional? Essa decisão do TSE abre um caminho importante. Por quê?
O sistema eleitoral foi todo modificado para recepcionar a biometria. Então, é um meio seguro, é uma assinatura segura, porque eu tive, por exemplo, embates aqui no Estado com a criação. Eu que fui o advogado que fiz o registro do PSD aqui no Estado, não sei se você lembra, mas as pessoas assinavam... Partido do ex-governador Robson Faria. Exatamente. E teve muitas denúncias de que as pessoas estavam assinando 2 vezes, que eram listas de papel. E a gente tinha que vencer essas denúncias para poder obter o registro do partido. E como é que funciona na prática com essa questão digital? Seria usando as urnas eletrônicas? Na biometria, como é que aí o tribunal vai baixar uma resolução explicando como é isso. Mas o fato é que a biometria dá à lista de assinaturas que faz com que nasça o partido uma credibilidade quase que incontestável, porque você não vai poder chegar, por exemplo, você colhia nas ruas assinaturas de pessoas que chegavam, assina aqui essa lista, a pessoa assinava e dessa CPF, sem saber que ela estava criando um partido, simplesmente você tinha que colher as assinaturas. Mas a pessoa, para assinar essa ficha, por exemplo, eletronicamente, ela tem que se dirigir a um determinado local, ou ela vai ser algo que ela faz do celular? Como é que seria isso? O tribunal vai baixar uma resolução e vai certamente indicar as normas como essas assinaturas por biometria dar-se-ão. Haverá tempo hábil, pela sua experiência, para que se crie o partido, que candidatos por esse partido ou qualquer outro que venha a ser criado já passe a concorrer para as próximas eleições de 2020, ano que vem? Veja só, isso vai depender da agilidade dos sistemas de informática do tribunal, da resolução que vai sair para a criação desse novo método de assinatura, e o partido vai ter que correr contra o tempo para conseguir o registro do TSE. Pode haver tempo hábil e pode não haver. Eu acho muito curto o tempo para a criação do partido, levando em consideração que já estamos no mês de dezembro. Eu acho muito curto, mas tudo pode acontecer. Estamos conversando com o Dr. Felipe Cortez, advogado que atua na área eleitoral. Dr. Felipe, você no próximo sábado estará participando do evento, será um dos palestrantes, discutindo as novas regras para as eleições de 2020, que vai dizer respeito à eleição de prefeito e de vereador. Há algum outro tópico que você deve abordar nesse evento que a gente poderia ainda falar aqui? O evento vai se constituir de vários painéis. A participação da mulher na política, o direito da mulher em receber verbas do fundo partidário, porque tem um percentual que só pode ser gasto. E qual a diferença entre fundo eleitoral e fundo partidário? Veja só, o fundo partidário, a captação de recursos são diferentes e eles têm destinos diferentes, certo? O fundo partidário serve para a manutenção do partido, são as verbas de manutenção, você paga assessoria, você paga a luz. Propaganda partidária um ano antes da campanha. Exatamente. E o fundo eleitoral é justamente o fundo que vai financiar essas campanhas eleitorais. Eles têm regras próprias, mas ambos são recursos públicos. E os partidos, para recebê-los, têm que estar preparados contabilmente e juridicamente. Que outro tema nós vamos ter nesse seminário? Aí vamos falar sobre as coligações, a mudança nas coligações, as novas regras das prestações de contas, dos recursos públicos, a participação da mulher, a pré-campanha eleitoral, que é uma... A partir de que período é permitida a pré-campanha? A partir de janeiro, a partir de hoje. Antigamente, olha, por exemplo, a pessoa não podia botar nem fulano 2020. Mas, exatamente, mas agora, desde 2 ou 3 eleições, essa regra mudou. O artigo 36 da Lei 9.504 foi editado. Pode mídias sociais antecipadamente? Pode usar as redes. Até porque é gratuito, a não ser que você vai pagar para impulsionar. Só que você tem que se colocar como pré-candidato e não pode pedir voto. Mas há uma dúvida nessa zona cinzenta que é a pré-campanha, porque muitas pessoas gastam mais na pré-campanha do que na própria campanha. Então o TSE... Porque a campanha mesmo ficou mais curta ainda. Então, para um candidato novo conseguir se apresentar, as pessoas saberem quem ele é e o que é que ele pretende, e depois ainda decorar o número dele no período da campanha, é impossível, né? A grande novidade que nós vamos ter, essa pré-campanha, né? A grande novidade é o binóculo da Justiça Eleitoral em cima de candidatos que usam a pré-campanha como verdadeira campanha,
praticando atos de campanha, gastando muito dinheiro e se colocando como pré-candidato com a única proibição e isso escapa da de prestação pedir de voto. contas, E né? não Porque tem não é prestação de campanha contas, oficial. não tem fiscalização, mas os candidatos têm que se lembrar que existe uma regra no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que é o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o abuso dos meios de comunicação. Isso pode ser considerado antes da pré-campanha e da campanha? Não pode, inclusive nós temos prefeitos cassados, nós temos pessoas declaradas inelegíveis por atos abusivos cometidos no primeiro semestre de anos eleitorais. Muito bem. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista com o Dr. Felipe Cortez, advogado que atua na área eleitoral. Quero agradecer a sua participação e entregar para você o kit de produtos Lucena, você aproveitar com seus amigos e familiares. Eu agradeço, muito obrigado. E deixa um recado final, uma mensagem final, reforçando aquilo que você considere mais importante para quem for candidato no próximo ano, seja prefeito ou a vereador ou a vice-prefeito. O mais importante é ter uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica, procurar seguir as leis, que vai terminar a campanha sem problemas, sem condenações, sem inelegibilidades, observando as regras. Tudo é possível fazer. E por último, data, hora e local do evento, quem pode participar e como faz para participar? É aberto ao público, as inscrições estão no site www.novoeleitoral.com.br novoeleitoral.com.br. O evento vai ser no dia 7 de dezembro, aqui no plenário da OAB, Esse a partir das sábado. 8 da manhã. Muito bem. E qual é o nome do evento? O nome do evento Mas enfim, um evento que vai tratar dessas regras eleitorais. Dos temas eleitorais, Tá tranquilo, exatamente. muito bem. Pois, obrigado, doutor Felipe. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal, vem aí o Nordeste Gente, Luiz Almir. Grande abraço e até amanhã.